Olá, hoje no Mundo Político, o novo momento da oposição no Legislativo Mineiro. Os adversários do governo Zema se organizaram em um grupo de 20 deputados de 5 partidos. Quais contrapontos pretendem fazer a projetos considerados prioritários pelo Executivo, como a reforma administrativa, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União e privatizações? Qual o impacto da condição de aliados ao governo federal nas estratégias de atuação? Eu converso com o deputado estadual Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Muito bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, deputado Dr. Jean. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Marco. Prazer imenso eu estar aqui mais uma vez para dialogar. E um abraço a cada mineiro, a cada mineira. Deputado Dr. Jean, o senhor está em seu 3º mandato na Assembleia e integrará pela primeira vez o Colégio de Líderes. O que lhe motivou a assumir esse desafio de liderar a oposição em um momento aí em que a base de Romeu Zema apresentou um crescimento numérico na casa? Marco, eu acho que todos os espaços da Assembleia são de fundamental importância. Eu fui presidente da Comissão de Participação Popular por 2 biênios, participei de comissão de saúde, de outras comissões da casa, cheguei a integrar a mesa como segundo vice-presidente e acho que todo espaço é espaço de construção, de partilha, de diálogo, E chegou esse momento que eu me senti preparado para estar fazendo esse papel fundamental, nesse momento que nós precisamos dialogar mais Minas Gerais, com todos os mineiros, com todas as mineiras, e num momento, como você coloca muito bem, crucial, no momento que nós estamos no governo federal, com o presidente Lula, e já o 2º mandato agora que nós somos oposição ao atual governo, e achamos que estávamos na hora preparado e, sobretudo, com um bloco muito aguerrido. Se nós já tínhamos um bloco muito aguerrido, eu fiquei muito feliz com a chegada de deputados e deputadas muito aguerridas, participativas em todo o processo da casa. No dia a dia do bloco, como é que fica a divisão de tarefas ali entre o senhor e o deputado Ulisses Gomes, que também ocupam a liderança? O Ulisses, que era, para mim é um papel, suceder o Ulisses, que era o líder da minoria, Ele agora sucede um grande companheiro, o André Quintão, que está colaborando com o nosso governo federal, e o Ulisses passa a ser o líder do bloco e eu o líder da minoria. O Ulisses desenvolveu muito bem esse papel, então é uma responsabilidade imensa para que eu possa fazer isso, mas ele é daquele também de dar a mão, de segurar, de chamar, tem aprendido muito com o Ulisses e no colégio também, independente das divergências ideológicas com os líderes, está sendo um momento muito importante de partilha, de muito aprendizado. O senhor citou a sua participação na mesa anterior como 2º vice-presidente, e foi um período bastante turbulento nas relações entre o Executivo e o Legislativo. A que o senhor atribui essas dificuldades? Na verdade, o mandato que passou foi turbulento em muitas situações, O Brasil viveu uma pandemia, nós trabalhamos de maneira remota, essa casa foi pioneira em muitos projetos de leis para enfrentar a pandemia, foi pioneira no sistema para que nos desse a possibilidade de trabalhar de maneira remota, mas cada um tem o seu contexto, tem o seu jeito de dirigir, mas eu vejo que, na verdade, não houve a vontade do governo em ter diálogo com essa casa, E no início desse mandato, aí no final do ano passado para esse, também a ideia parece que era a mesma, quando o governo quer escolher quem vai presidir a casa, Agora é um novo tempo, São novas pessoas na mesa, espero que o governo venha, o que se coloca, e ele parece que o chamado é para que vamos colocar uma pedra no que aconteceu. Eu costumo brincar e dizer, não, acho melhor o governo tirar as pedras do meio do caminho, porque é fundamental a harmonia entre os poderes, para o melhor para todo o Estado. O senhor acredita em uma relação realmente mais amena daqui para frente? A gente já viu uma mudança de postura em certo ponto do governador se reunindo com mais bancadas, da base ali, individualmente, ele fazendo uma interlocução mais pessoal
ali com cada bancada. E também nessa relação diferente pelo próprio perfil do presidente Tadeu e do atual colégio de líderes? É o que nós esperamos, né? É o que verdadeiramente todos os líderes, mesmo os líderes da base do governo, esperam. Não se pode governar e não se pode entrar para a política negando a política, né? E o que nós vimos desde o início do mandato do atual governador é uma negação da política. Como nós somos pessoas, homens e mulheres, que estão ocupando espaços públicos e vamos negar a política. A política, eu costumo dizer que é a arte de fazer o bem para os que mais precisam. E a pessoa que se coloca a praticar essa arte não pode negar, não pode criticar a política, né, da maneira que estava sendo feito. Eu acho que quando você assume com essa negação, você já coloca pedras no meio do caminho, né? Então a gente fico feliz, né, com essa fala de querer um novo diálogo e eu espero realmente que isso se traduza, se efetive em realidade. O governo Zema já enviou à Assembleia, deputado Dr. Jean, sua pauta e prioritária inicial, uma reforma administrativa que cria 2 secretarias, Casa Civil e Comunicações, e muda a alocação de algumas autarquias. A oposição já se debruçou sobre esse projeto, tem pontos que causam maior preocupação? Você sabe muito bem que na oposição nós temos parlamentares que atuam mais numa pauta, outros em outra pauta, mas como eu disse, o bloco está muito bem dialogando entre os deputados, muito deputados aguerridos e participativos, né? Você pode olhar na presença no plenário, na presença das comissões, os nossos deputados e deputadas estão sempre ali, né? Eu costumo dizer que nós recebemos bem para desenvolver esse papel, então é função nossa ocupar esses espaços, dialogar para que a gente possa fazer entrega melhor para os mineiros, né? E dialogar sobretudo com os mineiros também, não só aqui na Assembleia, mas em audiências públicas. Os projetos chegaram a semana passada, né? Nós já estamos dialogando, estudando o projeto, grupos de deputados que são mais ligados a uma pauta, outra pauta. Vamos fazer momentos em conjunto, né, com todo o bloco, vamos provocar audiências públicas, porque não é assim a gente manda um projeto sem dialogar com as pessoas diretamente interessadas naquele projeto, né? Então assim nós vamos discutir, você citou aí a questão da reforma administrativa. Eu costumo dizer com muita tranquilidade que todo governo que ganha eleição é legítimo que ele possa imprimir aquilo, eles possam estabelecer o seu jeito de governar, as secretarias, mudar, tirar a secretaria, isso é legítimo. Importante a gente olhar, isso vai ter um gasto, né? O que vai alterar isso na administração, o porquê que está criando secretarias. Está criando para acomodar alguém que foi candidato, que não ganhou, para acomodar um aliado político, é esse o motivo, né? Então nós queremos dialogar, entender o motivo, se vai ter impacto ou não, e não somos da oposição de quanto pior, melhor. Alguns deputados já fizeram críticas públicas, né, da oposição à questão, por exemplo, da Fundação Caio Martins, que seria ali transferida da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Educação. Tem também uma questão que envolve a Rede Minas, né, que passaria à Secretaria de Comunicações. A ideia é ouvir também servidores dessas entidades? A Rede Minas, o sistema de comunicação já vem sofrendo ataques, né, não é de hoje do governo. E é interessante como o governo tem a mania de falar mal das suas empresas, né? É assim com a CEMIG, é assim com a Copasa, parece que quer precarizar, quer para poder talvez até, no caso da Copasa e a CEMIG, vender mais barato, né? Você que citou também a Fundação Caio Martins. Qual o ideal de trazer para a Secretaria de Educação, né? É um ideal de acabar, né? De não existir mais, né? Vai manter a mesma vocação, né, da criação da Fundação Caio Martins? Então, acho que tudo isso nós temos que dialogar, que discutir. Nós temos aí já deputados se movimentando no pedido de frente parlamentar em defesa da Fundação Caio Martins. A nossa
comissão de educação, sob a presidência da deputada Beatriz, já prepara audiências públicas, já temos pedido de audiência pública para debater. O interessante, Marco, de toda reforma, ou todo projeto que chega a essa casa, é a gente procurar saber o porquê que está apresentando esse projeto, dialogar com as pessoas que têm um envolvimento direto, aquilo vai ter impacto onde, em qual classe, e dialogar com essas pessoas, né? Se as pessoas que estão diretamente ligadas, né, onde existe a fundação, se eles entendem que é o melhor, né, aí a gente passa a ter um olhar diferenciado. A possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União, doutor Jean, continua entre as prioridades do governo Zema, e a oposição também se movimenta em relação ao tema. Inclusive teve uma ida a Brasília, né, uma ida conjunta dos deputados do bloco. A discussão parece meio travada nesse momento entre o governo do estado e a União. O que pode acontecer nos próximos meses? Primeiro, quando se fala que a discussão parece estar travada, é importante a gente lembrar que quando o presidente Lula foi eleito, durante a eleição, durante a pré-campanha, a campanha, ele falava que uma das primeiras reuniões iria convidar todos os governadores, independente de sigla partidária, ouvir todos os governadores, solicitar de cada uma 3 obras prioritárias no estado, e assim ele fez, né? Ao voltar da reunião, e também naquela outra reunião, na tentativa de golpe que o nosso país sofreu em 8 de janeiro, também que esteve lá na reunião, ao voltar sempre o governador procura fazer um ataque, né? Então, qual o interesse do governador nesses ataques ao governo federal, ao presidente Lula? E aí você fala da reforma administrativa e ele fala de criar a Casa Civil. Uma das justificativas que deram é para ter um melhor diálogo com o governo federal. O governo federal, ele quer dialogar com todos os governadores, como eu disse no início, o Lula repete sempre isso. E se é para isso, aí que está, se é para isso, a oposição, Marco, ela é muito importante. No mundo inteiro, em todos os países, às vezes nós temos oposição que nunca chegou ao governo, mas foi fundamental para a evolução daquele governo, para boas entregas à população. Então, quando a oposição faz uma oposição responsável, ela ajuda, na verdade, a governar. Se é para ter esse diálogo com o presidente, nós estamos aqui para isso. Como você disse, nós fomos lá dialogar com o presidente, com o governo federal. Nós fomos dialogar, encontramos com o ministro Padilha, com o Paulo Teixeira, que, por sinal, essa semana Fernando Haddad deve também, né? visitar o nosso estado, o Fernando Haddad, a nossa ministra da Igualdade Racial, o Wellington Dias. Ou seja, nós estamos dialogando, levando as nossas demandas de Minas Gerais. Vamos sim discutir a questão do regime de recuperação fiscal. O governo agora é outro, né? Então, de se esperar, e é esse o compromisso do governo, que para deixar isso muito bem claro, que agora a conversa também é outra, né? Então, acho que nós também, além de ir lá em Brasília, nós temos o papel de passar para a nossa população, dialogar o que é o regime de recuperação fiscal. Qual o impacto disso na sua vida, mineiro e mineira? A você que é servidor público, que está agora nos assistindo, qual o impacto disso, né? Vai ter concurso público? O próprio governador diz que não, depois tenta voltar atrás, né? Você vai ter ganho salarial? O governador diz que não, depois tenta voltar atrás. Então, tudo isso é importante e é bom a gente lembrar também que o momento fiscal do Estado agora é outro, ou seja, nós estamos num outro momento fiscal do Estado, nós estamos em outro momento de governo e saiba o governador que a oposição está aqui para colaborar, cobrar sim, fiscalizar é o nosso papel, né? Mas, repito, não estamos aqui para quanto pior, melhor. Nos encontros que vocês tiveram em Brasília, vocês notaram alguma divisão entre posicionamentos das alas política e econômica do governo sobre a questão regime de recuperação fiscal? Olha, é normal, é compreensível, né, que a questão técnica queira, e acho que essa é uma responsabilidade, né, estudar a fundo, né, dialogar com o governo do Estado, né? Com certeza absoluta nós teremos visita aqui também do governo federal para dialogar, e que a questão política, historicamente, isso em qualquer governo, né,
com muita responsabilidade, se coloca, o momento é outro, mas estamos aqui para dialogar, o que é melhor para os mineiros, né? Nós não estamos aqui, e olha que talvez para o governo federal, se não pensasse nos mineiros, poderia se pensar que era algo interessante para o governo federal, né? Mas esse governo federal tem essa responsabilidade de pensar primeiro, neste caso, nos mineiros. Os governos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, deputado Dr. Jean, que já aderiram ao regime de recuperação fiscal nos últimos anos, estão pleiteando aí uma repactuação de termos junto ao governo federal. E há um entendimento da oposição, que já foi expresso em plenário, né, que Minas Gerais não atenderia mais os critérios, né, exigidos pela União para aderir ao regime. Por quê? Olha, você coloca muito bem. Primeiro é interessante colocar que o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, aliás, essa semana o Rio Grande do Sul criou na Assembleia Legislativa uma comissão especial para dialogar com o povo, com os técnicos, a questão do regime de recuperação fiscal. Se eles estão agora pedindo essa repactuação, né, significa também que o governo federal está aberto a dialogar com eles. E aí eu acho importante que nós também, aqui, deputados e deputadas dessa casa, possamos... a gente vinha falando isso, nós vínhamos avisando. Olha o Rio Grande do Sul, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, e agora mais do que nunca é importante que nós possamos dialogar com eles também, com as casas legislativas de lá, para nós entendermos o porquê dessa repactuação que estão pedindo, para que nós possamos, com muita responsabilidade, fazer o melhor para Minas Gerais. Quais seriam outras alternativas, na visão do senhor, para que o governo de Minas consiga lidar aí com uma dívida que estaria acumulada em torno de 150 bilhões de reais e com pagamentos, né, de parcelas suspensos por meio de liminares do STF? Olha, o professor Cleito traz uma discussão muito importante, né? Eu inclusive tenho a liberdade de falar aqui, porque já é público, né? Ele traz a questão, por exemplo, da federalização da CEMIG, né? Da questão da CODEMIG, por exemplo, né? Então, são exemplos, né? Ou seja, nós temos várias situações que nós podemos dialogar e conversar. O que nós não queremos, Marco, é essa pressa para tudo, né? Lembrar que agora no final do ano, no ano passado, o governo conseguiu até eliminar para que não precisasse o regime de recuperação fiscal passar por essa casa, né? E agora parece entender que tem que passar por essa casa, né? Então, eu volto a insistir nessa questão do diálogo, né? Não pode um governo que fala que quer dialogar, que quer ter nova relação com a casa, não chamar para esse diálogo, e principalmente no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal, não chamar não somente a casa, mas não chamar aqueles que serão mais impactados, né? O servidor, o mineiro, a mineira, a prestação de serviço àqueles que mais precisam. O senhor citou, né, a defesa que tem feito o deputado professor Cleiton, do PV de federalização da CEMIG e da CODEMIG, mas são empresas, né, que o governo, na verdade, tem planos de privatização para elas, o governo Zema. A privatização, inclusive, da CODEMIG já passou pela CCJ no final da legislatura passada, ainda que com votos contrários do bloco de oposição. A oposição pode vir a ser convencida nesse tema específico da CODEMIG a mudar o entendimento e aprovar aí uma privatização? Olha, eu acho muito difícil isso acontecer. Agora, eu queria chamar a atenção também, se me permite, nós estamos falando aqui da CODEMIG, nós estamos falando da CEMIG, né? Tem a Copasa também, né? Agora, eu queria chamar a atenção para algo que às vezes já passou um pouco despercebido por aqui também, né? Pelo Estado de Minas Gerais, né? Eu cheguei a falar isso nessa casa, que foi, por exemplo, a venda da participação do Estado na Companhia Brasileira de Lítio, né? Aí por volta de 34% que o Estado detinha, e vendeu, entregou no que a gente costuma falar no interior, né, a preço de banana. E essa não precisou passar pela Assembleia. Não precisou passar pela Assembleia. E nós já temos aí, estamos querendo investigar isso melhor, eu já fiz essa denúncia aqui no plenário da casa. Olha, só para chamar a atenção dos mineiros e mineiras, né? O dito rejeito do lítio, que é impossível que o governo ia vender uma participação de 34%,
e logo 2, 3 meses depois a CBL inicia a exportação do rejeito para a China. E se você pegar o valor que foi vendido desse rejeito, se pegar 34 desse valor, daria para pagar o preço da participação do Estado que a empresa comprou. Então, a gente quer saber o porquê vender a participação de lítio, no momento que o lítio aí está bombando em todo o mundo. Isso vai ser provocado nas comissões? Sim, essa é a nossa ideia, provocar essa discussão nas comissões. Aliás, isso tem muito a ver com a região de onde eu venho, né? 90% do lítio do Brasil está ali, né? Cravado ali no meio do Vale de Jequitinhonha, né? Então, nós queremos debater isso e a mesma coisa com o nióbio, né? Por que esse interesse? Porque a empresa, a CEMIG, olha, Marco, desde criança eu fico me questionando, a primeira vez que eu ouvi a palavra privatização, eu fico me questionando o seguinte: por que uma empresa que dá lucro para o Estado, né, quer se vender? O que nós temos que fazer é não dividir esse lucro totalmente entre acionistas e aplicar no Estado. Sobre esse assunto, o governador e secretários alegam que no caso da CEMIG e da Copasa, as empresas não têm como fazer novos investimentos para melhorar a prestação de serviços e que alguns desses serviços já estão muito precarizados. O que o senhor sente nos municípios da sua base parlamentar em relação a essas duas empresas? Primeiro, em muita situação no interior, no Vale de Jequitinhonha, Mucuri, se criou na época a Copanor, né, que a gente costuma dizer que é a prima pobre da Copasa, né, é uma empresa pobre para cuidar dos pobres, né, para cuidar daqueles que mais necessitam, né, não a região, que eu quero frisar muito bem que a nossa região é rica, né, ou seja, queria se vender, né, ações da Copasa e tirou a parte, né, que eles julgam como prejuízo, né, e a função social da Copasa, onde fica? Então, na verdade, quando o governo fala aí que não tem a CEMIG, a Copasa não tem mais condição de investimento. Não tem condição de investimento, você, mineiro, mineira, que está aí agora em sua casa nos assistindo, ou não quer investir. Então, nós temos que ter o cuidado quando a gente fala essa situação, porque o que o governo quer, e o governo, na verdade, é o grande gerente da CEMIG, é o grande gerente da Copasa, o que eles querem é falar mal dessas empresas para que você na sua casa possa estar reproduzindo a mesma coisa. Que a Copasa não está fazendo isso, que a CEMIG não está fazendo isso. Nós temos que falar o seguinte: é o governo atual que não está fazendo isso. É o governo que não está fazendo esses investimentos. Então, na verdade, não é que não tem como. É porque pega todo o lucro, um absurdo de lucro, pega todo o lucro e divide com seus acionistas, né? E não investe onde precisa, não investe onde mais precisa. Então é essa que eu acho que tem que ser a discussão. Deputado Dr. Jean, para fechar nossa conversa, nesse dia 14 de março, deputadas do Bloco de Oposição puxam uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para marcar os 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, e de seu motorista Anderson Gomes, crime que segue ainda sem o desfecho das apurações e sem nenhuma responsabilização nem de executores, nem de mandantes. Outras manifestações ocorrem, Brasil afora, nesse dia. Qual a importância dessa mobilização para a memória das vítimas e para a luta contra a violência política? A importância, Marco, é que nós possamos nunca esquecermos, e as pessoas que estão agora nos assistindo, os jovens, as jovens, que talvez naquele momento não conseguiram compreender a dimensão desse crime brutal, né, para toda a humanidade, e os que vão nascer ainda, nós temos que a cada ano falar sobre esse tema, falar sobre isso, relembrar e relembrar, né? Estamos aí com 5 anos, né, do assassinato brutal da Marielle e do Anderson, seu motorista. Então, mais do que saber o porquê, quem matou, né? Então é uma pergunta: quem matou?
quem mandou matar. Mais do que saber quem matou, é quem mandou matar, né? E por que mandou matar a Marielle? Qual o motivo de alguém ter mandado assassinar a Marielle e o Anderson? E aí, gente, nós temos que rememorar e sempre lembrar as pautas, as causas que a Marielle enfrentava, né? Na comunidade de onde ela veio, no Rio de Janeiro como um todo, né? Então, essa não só a pergunta, mas também o porquê e também essas pessoas devem pagar, né? Devem pagar e estão soltas por aí, né? Nós vimos delegados, delegadas, promotores se afastados desse caso, né? Quando parece que estava chegando ao mandante, aos mandantes, aí eram desviados. Então, nós tivemos inclusive com a irmã da Marielle, a nossa ministra da Igualdade Racial, nessa ida a Brasília. E Aniele hoje, Franco. Sim, a nossa companheira Aniele Franco. E hoje é um dia, e nessa audiência, eu acabei de usar a tribuna também nessa pauta, o 4º ano consecutivo que eu uso a tribuna, cobrando explicações, né? Então, quero agradecer aqui, parabenizar, né, o governo do presidente Lula por ter tido um olhar diferente, né? O Flávio Dino, nosso ministro da Justiça, já determinou que criou um grupo especial da Polícia Federal para acompanhar, para investigar o fato, investigar as investigações, né? Porque o mundo, né, quer saber, né? E fica aqui o meu abraço a toda a família, a todos os familiares, amigos e amigas, e a luta da Marielle. A gente segue aqui no Mundo Político amanhã com mais reflexões sobre a questão da violência política contra as mulheres em uma entrevista que faremos com a socióloga Clara Maria Oliveira de Araújo, da UERJ. Deputado Dr. Jean, muito obrigado por mais uma participação conosco no Mundo Político. Muito obrigado, Marco. Obrigado aos mineiros e mineiras por ter aí nos acompanhado. Aos todos os companheiros que estão aqui, que fazem parte aqui desse programa, que está aqui, que prepara esse espaço também em todos os seus aspectos. E parabéns pelo mundo político. Eu acho que discutir política, eu aprendi, Marco, para terminar, na igreja, que política é um bem comum que vem de Deus para aqueles que querem fazer este bem comum. É uma vocação para aqueles que querem fazer o bem comum, né? Então, parabéns por trazer temáticas tão importantes para os mineiros e mineiras. Até a próxima. Eu conversei com o deputado estadual Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Falamos sobre os posicionamentos e estratégias de atuação da oposição ao governo Zema em meio ao novo jogo de forças do Parlamento Mineiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.